Estou de volta para a gravação do 8º vídeo de 8 da semana de pré-lançamento do Máquina da primeira fase de concursos para cartório. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos de pessoas jurídicas e também sou professor de Direito Constitucional, Administrativo, Notarial e Registral em todo o país. E amanhã, às 9 horas do dia 10 de outubro, estarão abertas as inscrições do Máquina da primeira fase de concursos para cartório. E se você quer ter acesso a um bônus especial, para quem adquirir, se você quiser ter acesso a um bônus especial, você tem que adquirir nas primeiras 4 horas, ok? Nas primeiras 4 horas. Fica ligado, entra no grupo que vai estar aqui na descrição do vídeo que você vai conseguir. Perfeito? Se ligou? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer mais 10 questões hoje. Lembrando que essa semana foi longa, fantástica, maravilhosa. Nós fizemos questões aqui de direito tributário, questões de notarial e registral, questão de civil, questão de processo civil, questão de empresarial, questão de penal, questão de processo penal e estamos fazendo hoje questões de constitucional e administrativo. As 9 matérias que caem no concurso de cartório, somado a atualidades, foram resolvidas aqui em 8 dias, ok? Já fizemos 70 questões e hoje eu vou fazer mais 10, vamos inteirar 80 questões em 8 dias. E somadas as outras dicas que eu postei aqui no canal, eu, juntando hoje, estou disponibilizando nada menos do que 24 vídeos em apenas 8 dias. E eu desafio você a achar qualquer canal no Brasil. Nós temos 200 milhões de habitantes, temos sei lá quantos mil canais no YouTube. Eu desafio você a encontrar um que tenha disponibilizado a metade de conteúdo dessa semana. Ou seja, você está no canal que mais disponibiliza conteúdo gratuito para concursos de cartório e talvez até juntando outros do Brasil. Fica com a gente, se você está gostando, aperta o botão do curtir e continua, porque aqui, meu querido, o ritmo vai aumentar ao invés de diminuir. Perfeito? Se ligou? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer questões de direito constitucional. Moleque! Aqui a matéria que eu leciono há mais de 13 anos. Isso mesmo. Desde 2004 eu sou professor de direito constitucional e tem quase 4 anos que eu sou professor de direito administrativo. Vamos lá, vamos dar uma brincada aqui então com o direito constitucional? Prova da IESES 2017, concurso para cartório. Conforme prevê a Constituição Federal, é correto afirmar que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a prevalência dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e a defesa da paz. Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa, né, pessoal? E aqui basta você lembrar do texto seco da Constituição Federal. Quer ver só? Ele misturou aqui o artigo 1º com o artigo 4º. Para você lembrar do artigo 1º, você vai pensar no Sociediva Plu. Como, Paulo? Sociediva Plu, ensino isso desde 2004, hein? Sociediva Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Sociediva Plu, beleza? Agora, para você pensar nos princípios das relações internacionais, você vai pensar no mnemônico que eu mesmo criei. O Sociediva Plu não foi eu não, mas esse aqui foi eu. Olha só, você vai pensar assim, para você lembrar do artigo 4º. É assim, dica, rico não é preso. Anota aí que fica mais fácil para você. Dica, rico não é preso. O D para você lembrar de defesa da paz. O I do dica para você lembrar de independência nacional. O C para você lembrar de concessão de asilo político. O A para você lembrar de autodeterminação dos povos. Dica, rico, R de repúdio ao terrorismo. O outro I aqui de igualdade entre os estados. O C de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, o CO, o CO, né? Rico, o CO, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Dica, rico, não intervenção, é preso. O PRE de prevalência dos direitos humanos e o SO de solução pacífica dos conflitos. Dica, rico não é preso. Esses são os 10 princípios das relações internacionais. Então veja que na questão ele misturou o artigo 1º, que trata dos 5 fundamentos da República, com
um dos 10 princípios das relações internacionais. Só tinha um jeito de você saber: memorizar o artigo 1º e memorizar o artigo 4º. Agora eu dei para você a dica, para você lembrar do 1º e para você lembrar do 4º. Caso você quisesse lembrar do artigo 3º, aí você lembraria do COGAERPRO. Paulo, mas o que significa COGAERPRO? CO de construir uma sociedade livre, justa e solidária. O GA de garantir o desenvolvimento nacional. O R de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o PRO de promover o bem de todos sem preconceito de raça, idade, sexo, cor, origem e quaisquer outras formas de discriminação. Pronto, já deu uma aula de princípios fundamentais para você. Bastaria lembrar do artigo 2º que fala: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso mesmo, para você lembrar do artigo 1º, Socidivaplu. Para você lembrar do artigo 2º, você lembra do GEL, Judiciário, Executivo e Legislativo, GEL com J. Para você lembrar do artigo 3º, COGAERPRO. E para você lembrar do artigo 4º, dica: rico não é preso. Ah, moleque! Aula de princípios fundamentais. Esse direito constitucional é muito bom, né, gente? Ó, questão número 2. Direito constitucional, concurso para cartório de Rondônia 2017. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição Federal, é correto afirmar que a todos os litigantes, exceto no âmbito administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Questão absurdamente falsa, por conta desse exceto no âmbito administrativo. A emenda constitucional número 45 de 2004, que trouxe a famosa reforma do Poder Judiciário, também alterou o artigo 5º, inserindo o inciso 78. E quando ela inseriu o inciso 78 para falar de celeridade, ela falou tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo, o que deixou essa questão aqui, sem dúvida alguma, absolutamente incorreta. A todos os litigantes, inclusive no âmbito administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Anota para mim artigo 5º, inciso 78, ok? Se ligou? Tranquilão? Então tá. Minha equipe aqui, inclusive, colocou o artigo 5º, inciso 55, mas temos que acrescentar aqui o artigo 5º, inciso 78. Ó, vamos lá. Prova da IESES 2017, questão número 3, concurso para Rondônia. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição Federal, é correto afirmar que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vedada a fixação de restrições ou exigências de qualificação profissional diversas daquelas já estabelecidas pela norma constitucional. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, né, gente? Falsa. Na verdade, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Temos ali uma típica norma constitucional de eficácia contida, como nos diria o professor José Afonso da Silva. E a norma constitucional de eficácia contida é aquela que produz ou tem possibilidade de produzir seus plenos e integrais efeitos desde o momento em que a Constituição entra em vigor, mas traz em si a possibilidade de ser restringida por lei, por outras normas constitucionais ou por conceitos jurídicos de difícil determinação. Vale dizer, a questão está dizendo que a lei não poderia trazer exigências diversas daquelas estabelecidas no texto constitucional. Nada mais errado. Como estamos diante de uma norma de eficácia contida, a lei, na verdade, vai trazer restrições justamente porque no bojo, no conteúdo, no cerne da norma, já há a requisição de norma infraconstitucional trazendo restrições nesse sentido. Perfeito? Por isso a questão ficou errada, ficou falsa. E vamos para a quarta questão de hoje, que já representa a questão 74 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina da primeira fase de concursos para cartório. E se você quer se transformar em uma máquina da primeira fase de concursos para cartório, se você quer ter acesso a mais de 3.000 questões baseadas no edital de cartório, se você quer ter mais de 3.000 questões comentadas por mim em todas as matérias, se você quer ter acesso
ao que eu descobri depois de mais de 5 anos estudando para cartório, se você quer ter acesso àquilo que eu estou tendo agora, depois de já estar no segundo cartório, de estar aprovado em mais outros, eu teria que fazer as contas aqui, mais ou menos uns 5 concursos, além do concurso que eu passei na Bahia. Se você quer ter acesso a tudo isso, faça o Máquina da primeira fase de concurso para cartório, porque olhando nos seus olhos, eu posso dizer com a maior firmeza que vai ser a melhor preparação do Brasil para você passar na primeira fase de concursos para cartório. Perfeito? Se ligou no movimento? Olha aqui nos meus olhos então, meu querido. Olha aqui nos meus olhos. Eu tô olhando como quem tá brincando? Não, né? Porque eu vou entrar nessa, meu irmão. É para produzir resultado. Tem muita gente por aí que fala pra caramba, mas não produz resultado algum para sua vida. E eu tô aqui para dizer que eu tenho um compromisso, porque diferentemente de muitas pessoas que só abrem a boca para falar, eu não só vou disponibilizar conteúdo de qualidade para você, como eu vou lá na prova de São Paulo, eu vou à prova de Santa Catarina, eu vou à prova de Goiás, eu vou à prova do Ceará, eu vou a todas as provas que abrirem para ir lá testar o que eu estou ensinando no Máquina da primeira fase de concursos para cartório. Perfeito? Tá aí lançado o desafio para você melhorar seu desempenho na primeira fase e tá lançado aí o desafio para quem fala demais, mas faz pouca coisa no que diz respeito a concurso de cartório. Vamos comigo, questão número 5. Olha só, na verdade questão número 4, vem comigo. Prova da IES, concurso para cartório de Rondônia. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição Federal, é correto afirmar que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Questão verdadeira, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ok? Texto seco aqui, sem problema, né? Aos litigantes do processo seja judicial ou administrativo, aos acusados em geral, contraditório, ampla defesa, sem problema. Diria Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo, que contraditório é o direito que você tem de dizer o contrário do que está sendo dito a seu respeito. E a ampla defesa é o direito de você se valer de todos os meios em direito admitidos para produzir a sua defesa. Ok? Vamos para a questão número 5, que já é a 75 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina da primeira fase de concursos para cartório. Olha só, concurso para cartório de Rondônia 2017. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição Federal, é correto afirmar que é livre a manifestação de pensamento, constitucionalmente assegurado o anonimato para proteção geral dos cidadãos contra retaliações em virtude de eventuais denúncias. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, né, gente? Artigo 5º, inciso 4 diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, sendo proibido o anonimato. É lógico, pessoal, que nós vamos ter que combinar esse artigo 5º, inciso 4 com os dispositivos constitucionais relativos à imprensa, que asseguram para a imprensa resguardar o sigilo da fonte, assim como há garantias parlamentares que também podem preservar o sigilo da fonte. Mas, de regra, o que vale é isso, é livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. Beleza? E aí, olha o que a questão diz, é livre a manifestação do pensamento, constitucionalmente assegurado o anonimato, não, sendo proibido o anonimato, para a proteção geral dos cidadãos contra as retaliações negativas. Na verdade, em regra é proibido o anonimato, com essas exceções que eu falei aí, porque eu tenho que ter o direito de saber quem está falando alguma coisa a respeito da minha pessoa, para que eu possa, inclusive, responsabilizá-la civil e penalmente, caso ela tenha falado besteira. Se ligou? Então a Constituição não protege o anonimato. Na verdade, a Constituição resguarda o sigilo da fonte, no caso dos parlamentares que receberam determinadas informações, no caso dos jornalistas, mas, de regra, não vale o anonimato. Ok? Se ligou? Então vamos embora. Questão número 6. Prova da IES, concurso para cartório de Rondônia.
Sobre a administração pública na Constituição Federal, é correto afirmar: a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvadas as exceções constitucionais e a situação de compatibilidade de horários, não se estende aos empregos e funções públicas, vez que se trata de norma legal restritiva de direitos e deve ser interpretada restritivamente. Questão? E aí? Falsa, gente, falsa. Se você pegar o artigo 37, especificamente lá no inciso 17, está dito o seguinte: a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Realmente, se não houvesse esse dispositivo expresso, não poderíamos interpretar os direitos de modo restritivo, princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Porém, todavia, contudo, entretanto, mas, como existe dispositivo expresso, indubitavelmente, essa proibição se estende, tornando a questão número 6 mais do que falsa. Ok? Fundamento artigo 37, inciso 17. Questão de número 7, que representa a questão 77 de 80 da semana de pré-lançamento do Máquina da primeira fase de concursos para cartório. Olha, se você está gostando dessa semana, se você gostou dessa semana, aperta o botão do curtir e comenta, deixa um comentário aqui embaixo falando se isso está produzindo algum resultado da sua vida, essa resolução de exercícios. Concurso para cartório de Rondônia 2017. Sobre a administração pública na Constituição Federal, é correto afirmar: o prazo de validade do concurso público será sempre de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, nos termos previstos pelo respectivo edital. Questão? Básica, né, meu querido? Básica, né? Artigo 37, inciso 3. Questão falsa. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, meu filho. Até 2 anos. Olha pra mim aqui, acorda aí. Até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Uma vez por igual período. Se ligou? Anotou aí? Então é isso aí. Vamos para a questão 78 de 80 da semana de pré-lançamento. Estamos encerrando 80 vídeos, 80 questões seguidas em 8 dias consecutivos. Olha só. Questão número 8, IESES 2017, concurso de Rondônia. Olha só. Sobre a administração pública na Constituição Federal, é correto afirmar que as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se preferencialmente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, bem como demais atribuições previstas em lei. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, né, gente? Falsa. Falsa. Porque presta atenção comigo, olha o que diz o 37, inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, não é aí que está a questão, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Isso não ficou legal não. Direção, chefia e assessoramento. DCA, ok? Função de confiança e cargo em comissão só para DCA. Direção, chefia e assessoramento. A questão disse preferencialmente as atribuições de direção, chefia e assessoramento, bem como demais atribuições previstas em lei. Não tem esse negócio de demais, questão ficou errada, ok? E vamos para a nona, penúltima questão da semana de pré-lançamento do Máquina. Aproveitando aqui para dizer, depois eu falo. 9. IESES 2017, concurso para cartório de Rondônia. Sobre a administração pública na Constituição Federal, é correto afirmar que todas as entidades da administração pública, direta e indireta, das diferentes esferas da federação, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.
E aí? Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa. Bom, cuidado, porque o dispositivo constitucional, na verdade, não fala em todas as entidades da administração direta e indireta. Ele não fala assim. Na verdade, ele não fala assim. Toma cuidado com isso. Na verdade, nós temos dispositivo constitucional que diz as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causaram a terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, cuidado para você não confundir. Pessoa jurídica de direito público, União, Estado, DF, município, todas elas, e as de direito privado, prestadora de serviço público. Então, cuidado aqui. Querido, se você tiver, por exemplo, falando de administração direta e indireta, você tem que pensar na União, Estado, DF, município, administração direta, e tem que pensar em termos de administração direta na fase fundações públicas de direito privado, A de autarquias, S de sociedade de economia mista e o E de empresas públicas. Se você pensar, por exemplo, na sociedade de economia mista e na empresa pública, que é a administração indireta, você pode perceber que nós temos tanto empresa pública como sociedade de economia mista que são exploradores de atividade econômica. E aí o entendimento é no sentido de que se eu tenho uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que sejam exploradoras de atividade econômica, elas não se encaixam aqui, porque a responsabilidade delas é subjetiva. Você tem que provar dolo ou culpa. Agora, se você estiver diante de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista que seja prestadora de serviço público, aí sim a responsabilidade é objetiva. Na questão, perceba que ele falou todas, indistintamente, e aí por isso que a questão ficou errada, ok? Agora, se ele tivesse falado todas as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, a questão estaria correta. Porém, como ele falou todas indistintamente, da direta, da indireta, a questão ficou errada, ok? Gostou? Se ligou? Então, questão falsa. E vamos para a última questão de hoje, antes da nossa dica transformacional, que hoje foi separada pela minha esposa que está aqui nos bastidores. Aqui eu quero agradecer pela participação intensa durante toda a semana. Ó, enquanto tem muito cabra frouxo que para diante de qualquer dificuldade, minha esposa esteve aqui comigo durante todos estes dias da semana de pré-lançamento do Máquina da primeira fase de concursos para cartório. Além disso, tem toda a minha equipe dos bastidores que prepara, que me ajudou a preparar essas questões, preparar essa fundamentação. E mais uma vez vale aquela máxima de que ninguém faz nada sozinho. Então, gratidão por toda a minha equipe que contribuiu para que essa semana do pré-lançamento do Máquina da primeira fase acontecesse. Gratidão por todas as centenas, eu disse centenas de pessoas que estão esperando o lançamento amanhã do Máquina da primeira fase. Sem dúvida vai ser um sucesso. Então, gratidão antecipada a todos vocês que me acompanharam. Daqui a pouco tem dica transformacional, hein? Daqui a pouco tem dica transformacional. Então, segura aí. Vamos para a última questão. Sobre a administração pública, concurso para cartório de Rondônia 2017, ok? Sobre a administração pública na Constituição Federal, é correto afirmar que é vedada a contratação de pessoal por tempo determinado para atuação na administração pública, ainda que para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Questão? Falsa, né, gente? Falsa porque o artigo 37, inciso 9, diz que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, na verdade, isso aqui acontece o tempo todo, né, gente? Essa tal contratação temporária de modo excepcional tem acontecido de forma regular, o que não é interessante porque desrespeita o texto constitucional, mas tem acontecido, ok? Então vamos lá, dica transformacional diretamente do livro Passos de Gigante, dica do Tony Robbins, valores e regras. Nada de esplêndido jamais foi realizado, exceto por aqueles que ousaram acreditar que algo dentro deles era superior às circunstâncias. Ei, acredite, assim como eu acredito que algo dentro de você é superior às circunstâncias. Aí dentro, meu querido, mora um gigante adormecido.
Se você anda falando que você não consegue, que você não pode chegar lá, você é um grande mentiroso. Você tem enganado você mesmo. Você tem se feito de vítima para não encarar de frente os seus medos. Eu digo isso por experiência própria. Quando as pessoas perguntam, Paulo, é possível alguém mudar? Eu digo é. Por quê? Porque eu mudei. Porque eu já fui um fracassado financeiro, eu já fui um fracassado no mundo dos concursos, eu já fui um fracassado no mundo dos relacionamentos, eu já fui um fracassado no relacionamento com meus filhos, e em todas essas áreas hoje eu me considero e sou um verdadeiro sucesso. Então, você não tem desculpas para alcançar aquilo que você quer. Nada de muito esplêndido jamais foi alcançado, exceto por aqueles que acreditaram que existe alguma coisa especial dentro deles. Ei, eu tô aqui para dizer, ao contrário do que talvez o seu pai, a sua mãe, o seu amigo tenha dito, que você é muito mais do que até mesmo já passou pela sua cabeça. E aqueles pensamentos que aparecem dizendo que você não é nada, que você não pode, que você não consegue, na verdade, esses pensamentos são pensamentos de engano. Esses pensamentos não são seus. Os pensamentos de verdade são aqueles pensamentos que dizem que você pode, que você vai e pode fazer acontecer. Ei, eu tô aqui para dizer que o impossível não existe. Beijo no coração. Até amanhã no lançamento do Máquina da primeira fase de concursos para cartório. Vamos